Agora aqui no capítulo 61, aleluia, e ele diz que o Espírito de Deus está sobre mim. Que coisa mais linda isso, aleluia. Quando o Espírito do Senhor está sobre nós, nós podemos voar com asas como de águia, como está relatado lá no capítulo 40 de Isaías, se não me engano, aleluia. E nós podemos glorificar o nome do Senhor, nós podemos saltar muralhas em nome do Senhor dos Exércitos. Havia no Novo Testamento um jovem chamado Gadareno, da cidade de Gadara, e ele era possuído por uma legião imensa de demônios, de espíritos malignos que atormentavam aquele jovem de tal maneira que ele não podia se deter com correntes, não podia se deter em espaço nenhum com chaves, com fechaduras, com portões, nada disso detinha aqueles espíritos imundos que atormentavam aquele jovem. Ele tinha ataque epilético, ele se debatia, ele mordia, ele era um homem possuído por espíritos imundos. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, aleluia. E quando ele teve esse encontro com Jesus, aconteceu o que acontece aqui no capítulo 61 de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. Quando o Senhor Jesus se encontra com aquele jovem na cidade de Gadara, aleluia, envia ele para Decápolis, já liberto, transformado e purificado pelo sangue de Jesus. Decápolis era um lugar onde havia uma circunvizinhança, onde haviam 10 cidadezinhas pequenas. E é interessante que ele foi fazer missões no Decápolis, né? Aleluia, o Espírito Santo de Deus está sobre mim e sobre você. Aleluia. E ele nos ungiu para pregar boas novas. Aleluia, para profetizar sobre aqueles que estavam cativos, oprimidos, encarcerados, acorrentados, como havia a situação do nosso irmão André, que ele relatou aqui nessa noite. Havia espíritos que estavam colocando ele na rua, espíritos que estavam colocando ele longe da família, longe do Deus vivo, espíritos que o atormentavam ele. Assim também era conosco, porque um dia nós somos libertos dessas correntes. Nós éramos cativos, nós éramos oprimidos, nós éramos cegos, nós éramos surdos, nós éramos aleijados. Até que um dia o Espírito Santo nos encontrou. O Senhor nos encontrou e nos deu vida, e vida eterna, e vida com abundância. E é maravilhoso quando a gente percebe que o profeta Isaías, ele antes da morte do rei Uzias, ele falava com as pessoas, ele profetizava acerca de muitas questões. E ele, quando o rei Uzias morre, ele assume o trono, ele assume o cargo, ele é levantado a profeta. Ele diz assim, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Quando ele não era transformado e impactado pelo Espírito de Deus, ele falava ai de muita gente, ai para muitas pessoas, ai de ti, seu cachaceiro, você vai ser condenado, vai para o inferno. Ai de ti, sua prostituta, você vai para o inferno também, porque não há salvação. Mas ele começou a perceber que havia uma necessidade de ser impactado pelo Espírito Santo de Deus. E no capítulo 61 ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele, o Deus vivo de Israel, me ungiu para pregar boas novas. O que são boas novas? Boas novas são palavras de vitória. Boas novas é o Evangelho. Ele vem profetizar acerca do Messias 700 anos antes. Ele não tinha noção que aquilo ia acontecer, mas o Espírito Santo impeliu a ele para que ele viesse falar aquela palavra para aquela nação que estava desapercebida acerca de Jesus Cristo. Aleluia. E ele fala que deveríamos abrir a prisão dos que estavam cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso que nós fazemos aqui cada dia de culto é pregoar o ano aceitável do Senhor. O ano é hoje, o tempo é agora. Os dias são maus. Jesus está perto de arrebatar essa igreja, arrebatar esse povo zeloso de boas obras. Abrir prisões daqueles que estão oprimidos e cativos. Buscar e restaurar essas almas para Cristo. Eu tive agora há pouco tempo no centro de recuperação ali, Cesarinho. E eu encontrei ali muitos ex-dependentes químicos, sabe, pastor Jorge? E eu achei interessante porque são
homens e mulheres que estão sendo alcançados para Deus. São homens e mulheres que acharam alguém que tocasse neles, que convidasse eles para a presença do Senhor, mostrasse para eles o valor, mostrasse para eles que eles são especiais para Deus. Liberta-me. É o clamor da humanidade nesta noite, nesses últimos dias. Mas a Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? E aquelas vidas lá no abrigo, no centro de recuperação, foram alcançados, ouviram a palavra do Senhor através de alguém. E hoje nós podemos fazer assim nesta noite também. De repente nós aqui dentro já temos convicção da nossa salvação. De repente nós aqui dentro, se o Senhor tocar a trombeta, nos chamar pelo nosso nome nessa hora, nós temos certeza e convicção da nossa salvação. Mas a palavra do Senhor para quem está lá fora, para aqueles que estão passando aí na calçada, para aqueles que ainda não foram alcançados, eles precisam saber que o Senhor Ele é poderoso para transformar, para libertar, para fazer de mim e de você ministro, carvalho de justiça, a fim de que eles chamem propriedade peculiar do Senhor, propriedade do Senhor. Um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que se desvia do mal, um povo que olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Isaías, ele foi levantado para isso naquele tempo. Ele foi ainda muito jovem profetizar sobre aquela cidade que estava oprimida espiritualmente. Havia ali muitas pessoas com grande patentes, né? Ele vivia no reino onde havia muita gente grande. E nós temos esse contato diário com gente grande, entre aspas, que acham que não precisam da salvação. Eles acreditam que a salvação deles são as coisas materiais que eles já possuem. Seu carro do ano, a sua empresa, o seu negócio, a sua casa, a sua família estabilizada. E eles acreditam que não é necessário ter Deus na sua vida, não é necessário mais voltar atrás, se arrepender dos seus pecados. E João Batista vinha pregando: arrependemos, porque o reino de Deus está perto. Se naquela época João Batista já profetizava que o reino de Deus está perto, imagina agora. Mais de 2000 anos se passaram e nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança, a bem-aventurada coroa que nos está proposta, fazendo como o apóstolo Paulo, combatendo o bom combate. É interessante falar da carreira militar, porque o militar, para ele ser aprovado, promovido, ser bem sucedido na sua carreira, ele tem que combater um bom combate. Se ele fizer um trabalho que desabona a conduta dele, ele é reprovado e vai preso. Aleluia. Tem pessoas aqui que podem falar muito melhor do que eu, que é bem assim o negócio. Se ele foi escalado para aquela função, se ele foi treinado, preparado para aquela função, quando ele faz algo que desabona a postura de um militar, ele é reprovado e vai ser preso, encarcerado, vai pagar por aquilo. Então nós somos chamados também como um exército poderoso nesses últimos dias. Temos que combater esse bom combate. Não podemos deixar nos embaraçar pelos negócios dessa vida, porque Paulo, quando ele fala para Timóteo, que foi discipulado pelo apóstolo Paulo, ele falou assim: olha só, você tem que se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado, como um bom obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade, a palavra de Deus, que não se embaraça com os negócios dessa vida. Aleluia. A varoa disse que trabalhou hoje, não foi? Aleluia. Mas ela percebeu que havia necessidade de ela entrar por essa porta, para ouvir a voz do Senhor, para conhecer um pouco mais do Deus que ela serve, para ter mais intimidade com o Senhor, para receber mais de Deus. Assim somos nós. Não podemos nos embaraçar com os negócios desta vida. Aleluia. A fim de agradar aquele que nos alistou. Lógico que nós temos alguém na terra que somos comandados, assim, entre aspas, né? Nosso chefe, nosso patrão, alguma coisa assim que tem uma hierarquia, alguma pessoa que possa ter uma hierarquia maior do que a nossa aqui na terra. Mas depois que nós observamos tudo isso, que nós podemos cumprir com todas as nossas tarefas do dia, nós temos que adorar esse Deus que nos dá a vida eterna, esse Deus que nos ungiu com óleo, aleluia, que nos chama de sacerdócio santo. E é interessante porque naquela época os pastores de Israel, eles ungiam as suas ovelhinhas. Quando eles iam conduzir as ovelhas, eles pegavam óleo
e colocava sobre a cabeça de cada ovelhinha e conduzia, porque quando chegasse no meio do caminho, se porventura alguma ovelha se ferisse, não haveria problema nenhum de algum bicho, algum inseto contaminar e dar aquela feridinha na ovelha, prejudicando o desempenho da ovelha, a caminhada, a saúde da ovelha. E o Senhor Jesus, Ele nos faz assim, Ele nos unge com óleo santo. Quando nós aceitamos ao Senhor, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, o óleo fresco, aleluia, que está lá no Salmo 133, ele desce sobre a nossa cabeça, sobre a nossa cabeça e vai até os pés, a orla dos nossos vestidos. Existem nos últimos dias pessoas que querem estar com a unção só sobre, por exemplo, sobre a voz. Usa a voz, canta, vai lá fora, nos eventos, adora a Deus, mas daqui a pouco está usando a sua voz para outras coisas. Ou está usando a voz para adorar a Deus, mas está se prostituindo com o seu corpo. Ou está usando a voz para adorar a Deus e está se contaminando com seus olhos, assistindo coisas que não convêm. Então, querido, quando nós somos ungidos com o óleo do Senhor, como está a unção lá do sacerdote, em Salmo 133, é ungido da cabeça até a ponta dos pés, até escolher os nossos pés. É o nosso corpo, é por completo. Não é só um pedacinho de nós que é ungido. Não é só a nossa mão que nós usamos para trocar um instrumento, para tocar um instrumento, e depois a mesma mão desabona, rouba no trabalho, faz coisas ilícitas diante do Senhor. Aleluia, aponta o seu irmão. Nós temos que ter essa unção sobre nós, e a palavra do Senhor é maravilhosa, porque quando Isaías é ungido pelo próprio Deus, ele diz o que seria que ele ia fazer. Ele edificaria os lugares antigamente assolados, restauraria os de antes destruídos, que estavam antes destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Nós estamos falando no estudo bíblico dominical acerca de Moisés, o cativeiro do povo de Israel, né, da época de Moisés, a trajetória, a luta, a perseverança de Moisés para levar esse povo até a terra prometida. E a cidade, aliás, o povo de Israel ficou cativo 430 anos nas mãos do faraó. Aprendeu tudo quanto era coisa imunda, a idolatria do Egito, as práticas, né, tudo aquilo que era de abominação aos olhos do Senhor. O povo de Israel aprendeu, porque estava ali dentro, estava convivendo ali muitos anos. E então